depois eu também tenho algumas sobre vários tópicos, por isso... Tem 10 minutos, como qualquer cidadão. Ora bem, primeiro que tudo eu quero sublinhar uma coisa, que é, eu não sou especialista no século XIX, só para começar. Eu sou um curioso sobre o século XIX e, efetivamente, o livro dos cenotes, na realidade não é livro nenhum, é um conjunto de artigos de jornal, foi um objeto de estudo meu. Portanto, eu vejo este autor, o Thackeray, enquanto crítico social e enquanto representação de uma tipologia de crítica social do seu momento, que é muito engraçado, que teve repercussões até hoje. Portanto, eu venho falar convosco sobre aquilo que seria intitulado ou reconhecido como o grupo dos nobres ou o grupo dos elegantes. E gostaria de começar por sublinhar, de facto, aqui o poder da literatura, o poder do Cordelia, quem não percebe Cordelia, estou a falar de literatura de Cordelia, e da imprensa de registar o mundano e o cotidiano. Muitas vezes são fontes que nós descuramos e que nos dizem muito, se estiverem bem contextualizadas, sobre os momentos específicos, sobre um determinado retrato de um espaço e de um momento. E não se esqueçam também que tudo aquilo que eu vou falar e muitas das coisas que nós já ouvimos até hoje estão incluídos numa determinada memória coletiva que está em constante reconstrução. Portanto, é impossível falar destes elementos sem eles estarem de alguma forma parasitados por aquilo que é o nosso entendimento atual sobre estas realidades e sobre estes fenómenos. Por um lado, é problemático do ponto de vista da análise histórica, mas por outro lado, é outra oportunidade fantástica para, de facto, percebermos como é que nós hoje entendemos estas realidades. Então, eu venho falar-vos do espaço onde as dinâmicas comuns têm lugar. Um espaço onde um poeta pode, sozinho, com recurso a vários pseudónimos, escrever toda uma revista de moda. Falo, por exemplo, do grande poeta francês Mallarmé, que sozinho escreveu uma das peças de moda mais extraordinárias da nossa história. É algo que eu dou obrigatoriamente nos meus seminários de moda. Onde ele reproduz anúncios, onde ele reproduz críticas sociais e onde ele reproduz toda uma descrição do cotidiano. Um mundo onde os diários da corte dão conta de forma mais detalhada possível e com muito mais panache do que qualquer caras ou ola dos dias de hoje. Nós não temos noção o quão extraordinário aquelas peças eram. O detalhe era tão grande que se dizia a menina X saiu para o jardim, acompanhada, claro, sempre acompanhada, pela pessoa tal, e exibia um vestido amarelo com determinados brocados, com um chapéu ao estilo X, e esteve na rua durante 20 minutos, até depois voltar para casa. Ora, se nós pensamos que hoje em dia temos o século XXI completamente descrito nas redes sociais e tudo mais, estas pessoas davam-se ao cuidado, de facto, de fazer uma descrição o mais pormenorizada possível do cotidiano. Portanto, não há desculpa. Não há desculpa, de facto, para não haver estudos sobre o cotidiano destes momentos. O mundo era um mundo elegante. E não há obra literária que consiga desmentir isto, por mais até que o Dickens tenha tentado. O mundo era dos elegantes. O cotidiano era o cotidiano dos elegantes. Era lá que a cultura era gerada e os símbolos eram produzidos. Era um verdadeiro sistema de trickle-down das estruturas mais elevadas para as mais baixas, como, aliás, Simmel e Veblen nos iriam explicar nas passagens do século XIX para o século XX. É deste mundo, este mundo, onde as fronteiras entre a burguesia, um termo lato e muitas vezes mal emprego, e entre a boémia ainda se estava a desenhar e que iria depois chocar na segunda metade do século XX. São choques de influência e de prescrição social por macroestruturas que ainda não tinham lugar. Não poderiam ter lugar. Aliás, é interessante pensar
na sugestão de Alain Bessasson, na sua obra Être russe au XIXe siècle, onde ele fala, estranhe-se, sobre o impacto do fim dos criados. E o impacto que isto teve nas estruturas sociais. E nós pensamos, mas o que é que isto tem a ver com o quê? Mas pensem em toda uma estrutura social, muitas vezes de produção cultural e artística, onde questões como o ócio eram fundamentais. O fim do ócio, a destruição do ócio, e é maravilhoso ver o Downton Abbey, e logo nos primeiros episódios vira-se a Dowager Countess e diz: "What is a weekend?" Todos estes conceitos eram estranhos. Isto é estranho, de facto. O fim do ócio veio mudar por completo a nossa estrutura social. E nós vemos o vitorianismo e depois vemos a seguir o período eduardiano, mas se pensarmos no impacto que as duas grandes guerras tiveram na destruição e reconstrução de todo um sistema, de toda uma forma de vida, de todo um whole way of life, não é? Nós vemos como o nosso mundo mudou. E como hoje, por exemplo, a produção, seja ela qual for, científica, artística, cultural, intelectual, é extremamente complicada. É extremamente complicada por uma razão muito simples. Ninguém tem tempo para nada. Não há já tempo para nada. Portanto, a questão do ócio é importantíssima. É importantíssima. Agora, é claro que este ócio depois produzia determinadas críticas. Com Thackeray, nós temos um retrato quase visual, crítico, jocoso, mas mais do que tudo, visceral, da sociedade inglesa do seu tempo. Uma sociedade de aparências, mas mais do que tudo, de códigos e de convenções rígidas sobre o que se esperava, as expectativas. Neste trecho que vos passei, alguns elementos cativaram a minha atenção. O primeiro consiste no próprio termo, que está logo nas primeiras páginas, hipócrita de hospitalidade. Quem és tu? És um snob? Qual é o papel do teu jantar? O conceito de privar, tão longe e distante dos nossos dias. Open concept. A cozinha a dar para a sala. O horror, a aparência, o cheiro a fritos. Não. O elegante vitoriano nunca teria os seus convívios na cozinha e a ideia de open concept seria demasiado ofensiva. E vejam como hoje faz parte do nosso cotidiano. Alguém chega a casa e nós trazemos a pessoa para a cozinha. Ai, vem ver-me a cozinhar. Ou vem ajudar. Ou vem ajudar a fazer a sobremesa. E estamos ali todos na conversa enquanto a pessoa da casa está a montar a salada. E é algo perfeitamente comum, não é? Eu, por acaso, não quis open concept na minha casa. Fiz logo no ar. A conversa não durou muitos segundos. Pronto. Esta questão leva-nos a outra. Um conceito muito difícil de abordar hoje em dia, de facto, mas temos de o contextualizar no seu momento. O conceito do criado. O conceito da ajuda. A ajuda é visível e invisível. Vejam o trecho que eu vos dei. Ela está presente, mas escondida. É um luxo, mas está fora do caminho. Pobres snobs, diz o autor. Lady Scrapper and her daughters. Poor Emily. One pork chop for dinner. A young and hungry girl. Felizmente, a sua mãe mantém a dignidade do nome. Isto é muito importante. Manter a dignidade do nome. É ela que vai à igreja. Aliás, como o próprio autor diz de forma jocosa, ela teme que a igreja caia se ela não estiver presente. Mas, e outro traço extremamente interessante que se sublinha, e cito: The beggars of her neighborhood avoid her like pestilence. For when she walks out, protected by John, that domestic has always 2 or 3 mendicity tickets ready for deserving objects. Multas por mendicidade. Vejam, quer dizer, isto hoje levantaria, é uma coisa que para nós, a própria sugestão parece completamente ridícula, não é? Ofensiva até, não faz sentido. O autor levanta-nos esta questão está descrita no texto, e foi uma coisa que eu na minha tese de doutoramento ponderei imenso,
Como é que eu, por exemplo, este elemento, este fenómeno social, como é que eu o posso categorizar? Não encontrei, ainda procurei, não encontrei outras fontes sobre esta questão. Ou seja, eu não tenho formas de saber o que seria esta multa pelo mendigar. Será que estamos a falar, é uma metáfora? Será que seria algo literal mesmo? Será que seria uma prática, aparentemente, é uma prática que teria os seus termos, levantaria os seus questionamentos já nesta altura. Senão o autor não a colocaria desta forma. E este foi apenas um dos muitos episódios que eu escolhi trazer-vos, mas há outros amplamente deliciosos na obra, tais como o facto do autor ter acabado com uma grande amizade porque um dos amigos dele, durante o jantar, decidiu comer ervilhas com a faca. O que levou, claro, acto óbvio que leva qualquer pessoa a desmanchar uma profunda amizade. E nós pensamos hoje, não, isso é completamente ridículo. Ouçam, quem é que hoje em dia tem tempo real para estar com todos os amigos? Quantas amizades é que não são desfeitas por coisas menores, não é? São contextos. São contextos.